Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre algumas informações de mercado. Será que o Zé Ivaldo vai continuar na Raposa para o ano que vem? Além disso, eu quero falar sobre um nome aí no caso, ex-Red Bull Bragantino, que deve ser anunciado pelo Cruzeiro nas próximas horas. Quero trazer aqui nesse vídeo também sobre o Taison e qual que seria o valor aí, no caso de acordo com o Thiago Fernandes, que o Cruzeiro estaria disposto, a pagar para o atleta para defender a camisa do Cruzeiro na próxima temporada. Será que seria um bom nome? E para terminar aqui também sobre o Cruzeiro campeão, Mineiro Sub-20, batendo o América nessa última quinta-feira. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, aproveite para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aqui com a ajuda de vocês a chegar a essa marca de 36 mil inscritos e 500, que já está bem próxima. Vou deixar também meu Instagram pessoal aqui na tela, gustavo.crz_, então vai lá e me segue também. E o do Cruzeiro News, Cruzeiro News 21, lá no Instagram. Só antes de dar uma sequência, tem um recado da Sportpix.clube, casa de apostas que está com boas cotações para esses jogos da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, No caso, última rodada sem o Cruzeiro de volta à primeira divisão, com vários jogos aí bem interessantes para você apostar. Deixei aqui em destaque esses primeiros aqui no sábado, no domingo, melhor dizendo, todos os jogos finais sendo a 4 horas, tendo aí, por exemplo, esse jogo entre Ceará e Juventude, no caso aí também Corinthians e Atlético Mineiro, vitória do Corinthians em casa pagando 3,4 a cada real apostado, vitória do Atlético fora 2,28, o empate 2,85. Tem também Goiás e São Paulo, Cuiabá e Curitiba, Bragantino e Fluminense, enfim, alguns jogos ainda que servem para alguma coisa, decidindo vaga na última vaga da Libertadores, da Sul-Americana, mas realmente ali meio que definido, a situação de Z4, mas para você apostar então lá na Sportpix.clube com esses jogos aí da última rodada com boas cotações, tá aqui o link abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então eu quero começar aí falando sobre o Cruzeiro campeão do Campeonato Mineiro Sub-20, depois de ter batido nessa última quinta-feira o América no jogo da volta, da decisão. Lembrando que no primeiro jogo a equipe rival havia vencido o Cruzeiro por 1-0 na última semana e o Cruzeiro bateu aí por 2-0 no Sesc aí, em Venda Nova. Garantiu esse troféu pelo placar agregado por ter feito 2-0 no jogo da volta. E os dois gols marcados aí pelos defensores, no caso o Everton, que abriu o placar ainda no primeiro tempo, no caso o zagueiro aí de 19 anos aproveitou uma cobrança de escanteio do Guimeira e abriu o placar, no caso aos 10 minutos do segundo tempo, fazendo esse 1-0 para o Cruzeiro ainda na segunda etapa, na reta final. O Everton, que eu já tirei essa foto com ele aqui, então deixei até aqui aparecendo, o cara que fez o gol do título, então realmente um zagueiro muito bom, já falei aqui várias vezes dele, que na minha opinião merece espaço no Cruzeiro para ontem no time principal, inclusive foi convocado nesse último mês para a seleção brasileira da categoria, e o Cruzeiro que no caso abriu esse placar aos 10 minutos e fez uma pressão bem grande e logo depois ali, conseguiu uma cobrança de pênalti e o Juan Santos, zagueiro aí, converteu 2-0 no placar, então os dois gols marcados aí do título dos dois defensores titulares, o Everton e o Juan Santos, recém-chegado aí, zagueiro que eu também vejo um potencial enorme para em breve estar jogando realmente no Cruzeiro principal e no futebol europeu. Realmente o Juan Santos tem um potencial gigantesco nas próximas semanas, nos próximos meses aí com essa decisão aí de ter feito essa vinda para o Cruzeiro, saindo do Palmeiras. Eu acho assim realmente dois jogadores bem interessantes, fora o time do Cruzeiro inteiro, que eu já trouxe um vídeo aqui ontem para vocês, meio que ficou a coincidência, logo junto com o título, soltei o vídeo falando sobre as maiores promessas do Cruzeiro na categoria de base. Pode assistir aqui o vídeo até no final, que eu deixo como sugestão para vocês. Mas enfim, o Cruzeiro que não conquistava esse título do Campeonato Mineiro Sub-20 desde 2018, e a Raposa foi campeão também naquela época, em 2018, por ter derrotado o América nos pênaltis por 5-4. Então, Cruzeiro que mesmo com uma reformulação gigantesca que passou toda a categoria de base, Sub-20, Sub-17, nesse ano do Cruzeiro, e mesmo assim conquistando já o seu primeiro título da categoria, encerrando com chave de ouro, uma temporada boa, no geral, nesse primeiro ano de SAF também na categoria de base. Quero saber a sua opinião, o que você achou e quem desses jogadores que você acompanhou nesse último ano no Sub-20, que poderia ter algum espaço aqui no Cruzeiro. Na sequência aqui também quero falar sobre o Taison, onde no caso o portal Goal, junto com o Thiago Fernandes, trouxe a informação de quanto o Cruzeiro estaria disposto a pagar para o meio-campista, que ainda tem contrato longo com a equipe do Internacional. Qual que é o valor que o Cruzeiro gostaria de pagar pelo meio-campista? Que seria algo próximo de 300 mil por mês, uma informação aí do Thiago Fernandes, que seria basicamente menos do que a metade, do que ele recebe hoje na equipe do Internacional, que é de 700 mil mensais. Aquela questão, se ele fosse emprestado, o Cruzeiro estaria disposto a pagar 300 mil e o Internacional o restante, no caso ali, os 400 mil, aí talvez poderia sair negócio, mas seria uma proposta para, no caso, possivelmente o Taison rescindir com o Internacional e assinar com o Cruzeiro, mas por esses valores eu acho realmente bem difícil
de sair negócio e custa bem alto, né? 700 mil por mês. O Tyson, que tem 34 anos de idade e não conseguiu corresponder desde quando voltou ao Internacional. Voltou no meio da temporada passada, fez 29 partidas, 4 gols e uma assistência. Tudo bem, né? Primeiro ano dele no Brasil, depois de 11 anos, todo mundo tinha uma boa expectativa esse ano de 2022, mesmo o Internacional sendo vice-campeão brasileiro, fazendo uma boa campanha também com o Mano Menezes, não conseguiu dar sequência nessa temporada, também com números bem baixos. Apenas 33 jogos, participou menos da metade das partidas, com 4 gols marcados e 4 assistências. É um nome que eu acho que poderia ser um nome de peso, assim, realmente todo mundo conhecer. Sim, é um camisa 10 aí do Internacional, com boas passagens pelo Shakhtar, jogou a Copa do Mundo, no caso pela seleção foi convocado em 2018, então assim, não tenha dúvidas em relação a isso. Mas é um nome que eu acho que daria muito certo no Cruzeiro? Eu acho que não, tá? Eu acho que realmente não seria aquele cara que eu gostaria assim, de ver com a camisa do Cruzeiro agora, aos 34 para 35 anos de idade, e ficar até surpreso com essa informação, né? Porque o Cruzeiro raramente tinha interesse em jogadores acima dos 31, 32 anos. Aí surge essa história do Tyson aí com 34. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador que todo mundo lembra dele mais como um ponta, né? Mas eu vejo que se fosse aqui pro Cruzeiro, eu preferia muito mais a outra função que ele poderia fazer, além da ponta esquerda, que seria de um meia ofensivo, né? Um cara ali logo atrás do atacante, que eu acho que seria muito mais interessante, porque não tem mais, né, toda aquela velocidade como ele tinha naquela época ali do Shakhtar, que ele jogou muito, né, de 2012 até 2020, quando deixou a equipe. Bom, quero falar também com vocês sobre, no caso, uma vinda ali, no caso de um analista de performance do Red Bull Bragantino, que é no caso do Guilherme Costa, que vai fechar com o Cruzeiro, no caso para o departamento do clube de desempenho e também para a área da saúde, né? No caso, um analista que estava um bom tempo ali na equipe do Red Bull, que eu acho uma boa opção aí também. Vocês vão lembrar que o Red Bull também é uma SAF, né? Time que tem diversas franquias aqui no Brasil, na Áustria também, no futebol europeu e também nos Estados Unidos, então realmente ali é um nome bem interessante que o Cruzeiro, além disso, né, profissionalizando cada vez mais a sua gestão, que é algo que eu vejo que com bons olhos para essa parte ali em relação à SAF, não só em relação a, por exemplo, performance, análise de performance e também de saúde. Tudo bem, é claro que até 4 anos atrás, tudo bem, era só realmente profissionais renomados, mas não tem essa interferência externa, podemos dizer assim, né? Até o Pedro Martins comentou, todo mundo que está no Cruzeiro hoje está lá porque realmente é bom, é o melhor para fazer essa função. Então, eu acho que isso aí é algo extremamente benéfico ao clube, principalmente pensando a longo prazo. Então, mais um nome aí extremamente profissional chegando no Cruzeiro, do Guilherme Costa, né? Guilherme da Costa, que vai fechar com o Cruzeiro para a próxima temporada. Informação lá do Samuel Venâncio e também do portal Deus Me Livre, né? Então, informado lá no Twitter nessa última sexta-feira. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas contratações. O Cruzeiro é então cada vez mais profissional nesse primeiro ano de SAF, então não precisa nem dizer, né? As alterações que tiveram em relação ao plantel dessa última temporada para o ano passado de 2021, com a gestão do Sérgio Rodrigues e tudo mais. E para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Zé Ivaldo, onde após o empréstimo, né, o Cruzeiro tem sim interesse em seguir com o jogador. Porém, no caso eu acho isso bem difícil de acontecer, no caso até essa informação lá do portal IG Sports, falando um pouco sobre esse assunto, né, que lembrando, o empresário do atleta esteve nesse último final de semana em Belo Horizonte, porém não tivemos nenhuma atualização desse caso, que na minha opinião já era meio que de se esperar, né, porque o Zé Ivaldo, o Atlético Paranaense, tem interesse de voltar com o atleta para ele ser o titular no ano que vem, e eu acho que deve ser isso que vai acontecer. Se o Furacão não tivesse pretensões nenhuma de utilizar o jogador para o ano que vem, aí sim eu acho que seria um pouco mais viável pensar nessa sua contratação, mas não é esse o caso do zagueiro que tem aí apenas 25 anos de idade, nesse ano pelo Cruzeiro, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências, foi titular aí no caso na grande maioria dos jogos desde quando ele chegou na Série B do Campeonato Brasileiro, foi um papel aí importantíssimo na sequência do ano. E como ele não tem também nenhum valor fixado para direito de compra, acaba que o valor, se fosse realmente para o Cruzeiro comprar, acho que seria um valor muito fora da realidade também, ainda mais se for para pagar para um zagueiro, né, que eu gosto demais, acho que se ele continuasse ano que vem na Série A daria muito certo, mas pela essa questão financeira, e ele tem contrato longo ainda com a equipe do Atlético, eu acho bem difícil de imaginar essa sua permanência. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do atleta, né, para a próxima temporada, se realmente tem alguma possibilidade ou não. Eu acho que realmente seria um nome muito bom, mas vejo que ele, já, a chance de retornar ao Atlético nesse momento está muito maior mesmo do que deles continuarem para a disputa da Série A. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca de 36 mil inscritos e 500, que já está bem próximo, então conto com a ajuda aqui de vocês.
vou deixar aqui na tela final esse vídeo onde eu falo sobre as maiores promessas do Cruzeiro para a próxima temporada. Tem esse outro aqui também, onde eu comento um pouco sobre os nomes sendo especulados aqui no Cruzeiro. Vai lá conferir, e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!